Roubo de veículo com criança dentro mobiliza a polícia. Mulher é rendida e tem o carro com a sobrinha de 10 anos dentro, levado por assaltantes em São José. Menos trotes nos bombeiros. Qualificação de profissionais e conscientização da população ajudam a reduzir o número de trotes nas centrais telefônicas de emergências. Novo comando na Justiça Eleitoral Catarinense. Desembargador Carlos Alberto Civinski toma posse como presidente do TRE para o ano de 2025. Os tarifaços do presidente norte-americano Donald Trump. Fiesc analisa que tarifas menores aplicadas ao Brasil podem beneficiar exportações de Santa Catarina para os Estados Unidos. Futebol. Vai começar a Série B do Campeonato Brasileiro com 3 representantes catarinenses de olho no acesso à Série A do ano que vem. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade desta sexta-feira com o caso do roubo de um carro em São José, na Grande Florianópolis. Uma mulher foi rendida e teve o veículo levado por um criminoso. O que tornou tudo ainda mais grave foi o fato de que uma das sobrinhas dessa mulher estava dentro do veículo. Câmeras de monitoramento registraram toda a ação, que ocorreu nesta sexta-feira em uma das mais importantes avenidas de São José, na Grande Florianópolis. A dona do carro foi abordada pelo criminoso quando estava estacionada na Avenida Lédio João Martins, no bairro Cobrasol, com as duas sobrinhas de 4 e 10 anos. Depois de ter sido rendida, a mulher, que é tia das meninas, retirou o sobrinho mais novo, de 4 anos, de dentro do veículo. No entanto, a sobrinha mais velha, de 10 anos, ficou dentro do veículo e foi levada. 7 mulheres que estavam por perto tentaram impedir a fuga, mas sem sucesso. De acordo com a Guarda Municipal de São José, o assaltante rodou com o veículo por cerca de 500 metros. Ele deixou a menina de 10 anos em uma loja de películas próxima ao local do crime e seguiu rumo a Florianópolis. Durante a fuga, ele bateu com o carro em um poste e acabou preso no bairro Jardim Atlântico, parte continental da capital. Anderson Ramos de Abreu foi levado para a Polícia Civil de São José. Ele tem passagens por porte ilegal de munição, receptação, desobediência, descaso, posse de drogas, roubo, furto, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Esse sujeito estava de saída temporária de 7 dias da colônia penal agrícola e na data de hoje, no bairro do Cobrasol, conforme relatado pelos policiais militares e pelas vítimas, ele, com a intenção de subtrair um veículo e demais vítimas, colocou em risco a vida de uma criança, arrastando essa criança durante a empreitada criminosa, razão pela qual ele vai responder pelos crimes de roubo consumado, roubo tentado, em relação a 2 outras vítimas que ele fez pelo caminho. Finalizado o procedimento, ele vai ser submetido à audiência de custódia diante do Poder Judiciário. Foi identificado o trabalhador que morreu soterrado por uma queda de barreira na tarde desta quinta-feira em Angelina, na Grande Florianópolis. O Corpo de Bombeiros Militar confirmou que Roque Sebastião Camargo, de 52 anos, não resistiu. O trabalhador foi localizado ainda na tarde de ontem, mas devido à instabilidade do terreno e às fortes chuvas, a remoção só foi possível na manhã desta sexta-feira. A vítima era natural de Clevelândia, no Paraná, e morava na Grande Florianópolis. Ele trabalhava para a empresa responsável pela obra na SC 281, que faz parte do projeto de asfaltamento da estrada que liga Angelina a São Pedro de Alcântara. A Prefeitura de Angelina informou que o trânsito na Estrada Geral Vargem dos Pinheiros segue totalmente interditado. A orientação é que motoristas evitem a área até que a via seja liberada. Um acidente na BR-470 na manhã desta sexta-feira envolveu o secretário estadual de Infraestrutura, Gerry Comper, e 2 superintendentes da pasta. A batida ocorreu no trecho da rodovia federal entre as cidades de Campos Novos e Zortea, no meio-oeste. Gerry Comper e os superintendentes estavam em uma caminhonete que foi atingida pelo pneu de um caminhão que vinha no sentido contrário, esse pneu que estourou e atingiu o veículo. Apesar da gravidade da batida, o secretário e os técnicos passam bem.
E 2 acidentes em menos de 24 horas provocaram a morte de 2 pessoas na BR-470 em Indaial, no Vale do Itajaí. Por volta das 8h30 da noite desta quinta-feira, um homem perdeu o controle da caminhonete que dirigia e saiu da pista. O veículo caiu em uma vala de drenagem no quilômetro 72 da rodovia federal e ficou destruído. Jean Menin, de 37 anos, que dirigia a caminhonete, chegou a ser levado para o Hospital Beatriz Ramos em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi sepultado no cemitério municipal de Indaial. Já na tarde desta sexta-feira, uma mulher morreu na BR-470, no trevo de acesso a Indaial. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a mulher pilotava uma moto que bateu de frente em uma carreta na rodovia. A motociclista morreu na hora. O motorista da carreta não ficou ferido. A PRF não divulgou a dinâmica do acidente. E uma mulher morreu e um homem ficou ferido após um acidente na Via Expressa Sul, aqui na capital. A batida ocorreu por volta das 2 horas da madrugada desta sexta-feira. Segundo os bombeiros militares, os dois estavam em um carro quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu com força contra a estrutura de sustentação de uma passarela. Com o impacto da batida, o motorista de 19 anos de idade, ou melhor, a passageira de 19 anos de idade foi ejetada para fora do veículo e morreu no local. O motorista, de 22 anos de idade, ficou preso às ferragens. Ele foi removido e levado consciente para o hospital. O Corpo de Bombeiros conseguiu frear os trotes telefônicos. De 2020 para cá, o número de chamadas falsas caiu 65%, o que garante mais agilidade no atendimento para quem realmente precisa. Bombeiro, com a sua emergência? Oi, bom dia. Tá pegando fogo aqui na minha cidade, aqui no lugar onde que eu estou nesse momento. Aonde que a senhora está nesse momento? A gente está aqui nos ingleses. Socorro, Nos aqui ingleses? É um mato muito alto. Isso, um mato muito alto. Calma, mas eu verifico que a senhora está falando do Estreito, bairro Estreito. Tem certeza da ligação? Cada ligação desta significa tempo perdido para um atendimento real. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina enfrenta um grande desafio: os trotes. Deixa eu só falar uma coisa. Aqui nós somos da Central, senhora. Central do Corpo de Bombeiros. Recebemos várias ligações durante o dia. A senhora está ocupando a linha e, às vezes, tem outro solicitante precisando de ajuda. Os nossos atendentes, eles possuem cursos específicos para o atendimento do público em geral, bem como a identificação de chamadas que possivelmente podem ser trotes. Entre 2020 e 2024, o número de chamadas falsas caiu 65%. Mas ainda assim, isso representa um obstáculo significativo na hora do atendimento de quem realmente precisa. Essas ligações, elas são rastreáveis. A gente tem um contato imediato com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Esse tipo de ligação pode dar de 6 meses a 1 ano de cadeia e multa. A seguir por aqui, o comentário de Cláudio Prisco Paraíso e as informações do tempo para o fim de semana. E veja também, desembargador Carlos Alberto Sivinski toma posse como novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Os detalhes após o intervalo. Eu volto já já. Estamos de volta com o Band Cidade. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina tem um novo presidente. O desembargador Carlos Alberto Sivinski tomou posse nesta sexta-feira. São 37 anos na magistratura, com atuação em comarcas de cidades do Oeste e do Vale do Itajaí. Desde 2012, Carlos Alberto Sivinski é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. Em 2019, começou os trabalhos no Tribunal Regional Eleitoral como juiz eleitoral substituto. Agora, o magistrado de 64 anos assume a presidência do TRE com a missão de deixar o tribunal mais próximo do eleitor. Neste ano de 2025, pretendo focar os trabalhos da Justiça Eleitoral nas pessoas, eleitores, mesários, servidores e juízes. Para os eleitores, pretendo promover uma ampla revisão dos locais de votação com foco na acessibilidade e no conforto do eleitor no momento do exercício do voto.
O novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina deve enfrentar desafios na preparação das próximas eleições. Isso por conta da desinformação. Uma pesquisa do ano passado revelou que 7 em cada 10 brasileiros se depararam com notícias falsas nas redes sociais nos últimos 6 meses antes da eleição. Além disso, 81% dos entrevistados consideram que as chamadas fake news impactam significativamente no resultado eleitoral. A cerimônia de posse contou com a presença do governador Jorginho Melo e de outras autoridades. Carlos Alberto Sivinski fica no cargo até o ano que vem, quando o atual vice-presidente, desembargador Carlos Roberto da Silva, assume a presidência. Nós tivemos aí, ao longo do ano passado, uma preocupação grande no início do processo eleitoral. E como vimos, nós criamos dispositivos de segurança, porque todos os atores do processo, os adversários, atuam na fiscalização também. De modo que um dos pilares das nossas ações será exatamente combater a desinformação, a fim de que, com mais informações, a fim de que realmente o eleitor ele possa, a sociedade como um todo, possa tirar proveito das nossas ações, como sempre fizemos. Agora, a política é destaque aqui no Band Cidade, com o comentário de hoje de Cláudio Prisco Paraíso. Olá, Prisco, boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Ainda a pesquisa Genial Quest, com dados absolutamente reveladores. A primeira parte foi objeto de apreciação na última quarta-feira. Vamos agora à segunda etapa. Para Lula, para você, Lula deveria se candidatar à reeleição em 2026? Em dezembro, 52% disseram que não e 45% que sim. Pois em 3 meses, de 52 para 62 e de 45 para 35. Ou seja, 65% do eleitorado quer Lula longe das eleições. Agora, tem um dado interessante. 44% dos pesquisados, portanto, do eleitorado brasileiro, em média, tem medo da volta de Jair Bolsonaro, 44%. E 41% temor pela permanência de Lula da Silva. 6% não querem saber de nenhum dos dois. Então vejam que essa polarização precisa ser liquidada, ferida de morte, porque já não atende mais ao brasileiro. Veja que o Brasil está dividido, 33 são bolsonaristas e de direita, 31 petistas e de esquerda, e outros 33 não têm definição e nem tendência por nenhuma das duas. É hora de virar a página. Próximo telão. Veja que Lula ainda está, embora no empate técnico, ainda está à frente de Bolsonaro 4 pontos. Já com Tarcísio, a vantagem é de 6. Mas o detalhe é que Tarcísio tem perspectivas de crescimento, sem a menor dúvida. E outra, Lula está 4 na frente de Bolsonaro e apenas 6 de Tarcísio, que é um nome sem rejeição, diferentemente de Lula e Bolsonaro. Elevadíssima rejeição. No final, se disputarem novamente, se Bolsonaro viesse a se tornar elegível, o que eu não acredito, seria uma escolha de qual é o menos pior. Essa que é a realidade. Próximo telão. E aí nós temos, se Bolsonaro não for candidato, a preferência, Tarcísio com 15 e Michele com 14. Agora tem um detalhe muito interessante. Daqueles que votaram em Bolsonaro em 22, 26 gostariam que fosse Michele e votariam nela.
e 24 em Tarcísio de Freitas. Próximo telão. E aí nós temos Lula, que mesmo desgastado, combalido pela gestão incompetente e pelo desarranjo econômico-financeiro, tem tudo para ser o nome. Não tem nenhum melhor que o dele. Bolsonaro deve ficar de fora e ele tem que se posicionar. É Michele, sua mulher, ou é Tarcísio? Evidentemente que o grande candidato é Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Mas tudo vai depender de Jair Bolsonaro, que é um grande teimoso e implica em se apresentar como candidato, dividindo assim a direita no Brasil. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. A Receita Federal já recebeu mais de 8 milhões e 200 mil declarações do Imposto de Renda 2025, ano base 2024. Os dados referentes ao Brasil inteiro foram divulgados nesta sexta-feira. Em Santa Catarina, vale sempre lembrar, a estimativa é de que sejam enviados 2 milhões e 343 mil declarações. No Brasil inteiro devem ser enviados 46 milhões de documentos. Desde o dia 1º de abril, os contribuintes já podem utilizar a declaração pré-preenchida com todos os dados disponíveis. A Receita estima que 57% das declarações sejam feitas com esta funcionalidade. Os Estados Unidos anunciaram novas tarifas de importação e o Brasil saiu em vantagem. Santa Catarina pode até ampliar as exportações para o mercado norte-americano e também para outros países. Pelo menos essa é a expectativa da Federação das Indústrias do Estado. As novas tarifas anunciadas pelo governo norte-americano impõem uma taxa adicional de 10% sobre as importações de todos os países. O Brasil, no entanto, ficou na menor faixa, o que, segundo a Federação das Indústrias do Estado, pode ampliar a competitividade catarinense no mercado internacional. Santa Catarina, que exportou no ano passado cerca de 1 bilhão e 740 milhões de dólares para os Estados Unidos, pode se beneficiar diretamente, principalmente nos setores de madeira, motores elétricos e cerâmica. Esperamos que haja uma continuidade da conversa entre o governo brasileiro e o governo americano, defendendo os interesses, evidentemente, do Brasil e dos Estados Unidos, mas também é importante que as partes envolvidas, privadas, os nossos empresários que vêm dos Estados Unidos, tratarem com os importadores americanos no sentido de não prejudicar essa relação comercial que temos há muito tempo. Além do impacto positivo no comércio exterior, a medida pode impulsionar a geração de empregos. A cada 1 bilhão exportado para os Estados Unidos, são criados mais de 24 mil empregos no Brasil. Uma comitiva da CNI vai aos Estados Unidos em maio para fortalecer laços comerciais e garantir vantagens para os produtos brasileiros. Hora de conferir como fica o tempo neste fim de semana em Santa Catarina. Imagens deste comecinho de noite agora, leste de Florianópolis, Lagoa da Conceição. Essa aqui é a Avenida das Rendeiras, a geral do bairro Lagoa da Conceição. O vento sul sopra forte neste momento. A gente vê aí o balançar das árvores mostrando que realmente o vento está bastante intenso nesse momento. Você agora tem a imagem ao vivo na sua tela. Temperatura de 20 graus neste momento no leste da ilha. Com esse ventinho, comecinho de noite, um pouquinho mais de frio aí nesse momento lá na Lagoa da Conceição. O tempo neste fim de semana vai ser influenciado pelo avanço da massa de ar frio e seco pelo sul do Brasil. Voltamos aqui ao telão agora para conferir o mapa. Começamos pelo sábado, que vai ser de sol entre nuvens em todas as regiões de Santa Catarina, com nevoeiros ao amanhecer. Tem uma condição para chuva isolada na faixa litorânea e também em áreas próximas, especialmente nos extremos do dia provocada pela circulação marítima. As temperaturas vão estar mais baixas nos extremos do dia, com mínimas até de 0 a 4 graus no Planalto Sul e chance de geada. Durante o dia, máximas entre 20 e 28 graus em boa parte do estado. Vamos aqui ao telão.
Em Florianópolis, mínima de 16, máxima de 22 graus. Em Joinville, variação entre 13 e 17. Em Blumenau, 11 graus de mínima e 21 de máxima. Em Mafra, variação entre 11 e 16, bem amenas as temperaturas. Viramos a página para mais detalhes. Em Criciúma, no sul do estado, mínima de 14, máxima de 21 graus. Em Lages, olha só, variação entre 4 e 19. Campos Novos, meio oeste, mínima de 5, máxima de 21. Chapecó, oeste do estado, mínima de 9, máxima de 24 graus. No domingo, o cenário não deve se alterar, sol entre nuvens em todas as regiões, com aquela chuvinha da circulação marítima isolada, mas agora restrita à faixa litorânea do estado. O comportamento das temperaturas também não vai se alterar, vamos acompanhar aqui as mínimas e as máximas. Vamos lá, para o domingo, Florianópolis, mínima de 18, máxima de 22 graus. Jaraguá do Sul, norte do estado, variação entre 14 e 20. Itajaí, litoral norte, mínima de 14, máxima de 23. Canoinhas, Planalto Norte, variação entre a mínima de 12 e a máxima de 20 graus. Mudamos mais uma vez a tela para mais informações complementares. Laguna, sul catarinense, mínima de 17, máxima de 23 graus. São Joaquim, na Serra Catarinense, oscilação entre a mínima de 4 e a máxima de 19. Em Joaçaba, uma mínima um pouquinho mais elevada, 12 graus, variação até 25 de máxima. E no oeste do estado, Concórdia vai ter variação entre a mínima de 10 e a máxima de 26 graus. A tendência para segunda-feira, sol com aumento de nuvens, chances de chuva isolada aí mais restrita a Grande Florianópolis e o norte do estado, também nos extremos do dia, e as temperaturas que vão seguir amenas. A seguir no Band Cidade, o destaque é para o esporte. Vai começar a Série B do Campeonato Brasileiro. 3 representantes de Santa Catarina, sendo que um deles estreia daqui a pouco. Os detalhes após o intervalo, portanto, continuem com a gente. Estamos de volta com o Band Cidade. A Prefeitura de Xanxerê, no oeste do estado, confirmou hoje a 3ª morte em decorrência da febre de chikungunya. A vítima é uma mulher de 80 anos de idade, moradora do bairro dos Esportes. A morte ocorreu nesta quinta-feira. A idosa estava internada no Hospital Regional São Paulo e apresentou os sintomas da doença no dia 16 de março. A Prefeitura investiga outra morte suspeita de ser por febre de chikungunya de uma mulher de 76 anos de idade que estava internada no mesmo hospital. Vamos lá, vai começar a Série B do Campeonato Brasileiro. Santa Catarina tem 3 representantes na 2ª Divisão Nacional, Criciúma, Avaí e Chapecoense. Todos estreiam neste fim de semana, de olho no acesso à Série A de 2026. O Criciúma começa a competição em casa hoje à noite, diante do Operário. Para o duelo desta noite contra os paranaenses, o técnico Zé Ricardo não vai poder contar com o lateral direito Jonathan e o meia Gui Lobo, entregues ao departamento médico. No gol, Kaique dá lugar para a entrada de Cauã. Diogo Guimarães e Thalisson devem ser escalados no ataque. Com 23 dias de intertemporada, o time estreia na Série B com a meta de retornar para a Série A no ano que vem. Criciúma e Operário se enfrentam hoje, às 9 horas da noite, no estádio Heriberto Wilson. A Chapecoense vai estrear na Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado. O primeiro duelo na 2ª Divisão de 2025 vai ser fora de casa, lá em Maceió, contra o CRB. Para a estreia deste fim de semana, o técnico Gilmar Dalpozo deve manter a base do time que jogou o Campeonato Catarinense. No entanto, o lateral direito Everton e o zagueiro João Paulo, recém-contratados, devem aparecer na formação titular. Dalpozo não vai poder contar com o lateral direito Mailton, em recuperação após uma lesão muscular. CRB e Chapecoense se enfrentam neste sábado, às 4 horas da tarde, no estádio Rei Pelé, em Maceió. No domingo, o campeão catarinense de 2025 vai estrear na Série B do Campeonato Brasileiro. O Avaí recebe o Novo Horizontino no estádio da Ressacada. Apesar de ter levantado a taça de campeão estadual de 2025, o Avaí começa a Série B com um treinador novo. Jair Ventura vai dirigir a equipe no lugar de Enderson Moreira. O time não vence há 5 jogos e planeja recuperar o bom futebol neste início de Série B do Brasileiro. Para a estreia contra o time do interior paulista, o novo treinador deve manter a base do time que conquistou o título catarinense. Curiosamente, o adversário deste domingo também trocou de técnico. O Novo Horizontino anunciou Humberto Louser para o lugar de Eduardo Batista. Avaí e Novo Horizontino se enfrentam neste domingo, às 8 horas da noite, no estádio da Ressacada. E a cobertura completa da rodada de abertura da Série B você confere na próxima segunda-feira, 12:30, no Jogo Aberto SC.
Vamos ver como é que está agora a condição em Florianópolis. Imagens na tela para você ao vivo, a capital de todos os catarinenses. Agora um outro ponto, que é a ligação entre a ilha e o continente, via pontes Colombo Salles e também Pedro Ivo Campos. Neste momento, o tráfego é mais intenso na ponte Colombo Salles, como de costume nesse começo de noite. Quem sai da ilha de Santa Catarina em direção à Via Expressa Continental e bairros vizinhos, e também cidades da região, acesso à BR-101, encontra um tráfego um pouquinho mais pesado neste momento. Quem entra na ilha pela ponte Pedro Ivo Campos tem tráfego absolutamente tranquilo, 20 graus é a temperatura de momento, tempo bom na capital de todos os catarinenses. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Reveja as nossas reportagens, QR Code na tela para você acessar o portal TVBV Online. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Boa noite, um bom fim de semana para você. A gente se encontra segunda-feira, depois do Brasil Urgente, para mais um Band Cidade. Até lá, tchau.